Olá a todos e todas, estamos aqui para mais uma aula de História e vou explicar o que eu pretendo com a aula 5 para vocês, tudo bem? Então, vocês estão vendo uma imagem que já devem ter visto em diversos outros momentos, em desenhos, em aulas de ciências, em aulas do quinto ano, que é a mais famosa para falar sobre uma coisa chamada evolução, e ela é o tema da nossa aula desta semana, tudo bem? A lógica aqui é dizer que nós, hoje, com o formato do cérebro, do corpo, enfim, com a nossa forma toda fisiológica, biológica, genética, somos resultado de uma série de mudanças que ocorreram durante milhões de anos. Desde um ancestral comum que nós tínhamos com outras espécies que andava de maneira quádrupede, né? Sobre os dois pés e as duas patas, até o ser humano atual. Então, quando nós falamos em evolução, vocês têm que pensar em mudança. Nenhum ser vivo surgiu igual ele é hoje. Todos os seres vivos mudam ao longo de milhares de anos. E por que os seres vivos mudam? Por duas questões fundamentais. A primeira é que a própria Terra ela também se modifica. Uma hora ela está mais quente, uma hora ela está mais fria, uma hora chove mais, uma hora chove menos. Consequentemente, os seres vivos têm que se adaptar a essas mudanças do meio ambiente e eles também mudam para competir pela vida uns com os outros. Pensando que, digamos assim, num estado natural, né? A gente está aí caçando e sendo caçado pensando em seres vivos e eles estão competindo por recursos uns com os outros. Quem não se adaptar para caçar melhor ou para um ser vivo que é presa, né? Não se adaptar para ser menos caçado, ele vai desaparecer. Então é assim, por exemplo, que surge proteções que vários seres vivos que são caças têm. O tatu, por exemplo, aquela casca, é um resultado de mudanças durante milhares ou milhões de anos para que ele tivesse mais chance de sobreviver quando atacado. Então evolução é mudança, muda porque o meio ambiente se transforma e a competição por sobrevivência. Essas mudanças elas vão levando a adaptações, elas vão se tornando padrão naquela espécie e quando um conjunto de mudanças ocorre, surgem inclusive várias espécies diferentes. Por isso que nós temos tantas famílias de animais que são parecidas entre si, porque elas têm o mesmo ancestral. Podemos falar dos felinos, podemos falar dos primatas, podemos falar de diversos tipos de pássaro, todos animais bem próximos que têm um ancestral comum e foi mudando e gerando várias espécies. Outra coisa fundamental para falar de evolução é desse carinha aqui, ó, o Charles Darwin, que é o cientista que lá no século XIX, entre 1850 e 1880, ele escreveu muito sobre esse conceito de evolução. Tem um livro muito importante dele chamado A Evolução, a Origem das Espécies, que é um clássico, um livro que todo mundo deveria ler, na minha opinião. Tudo bem? Então, conceituamos o que é evolução, como é que ela acontece, é fundamental. Tem um vídeo também para vocês verem. E, a partir disso, eu faço algumas questões que vocês devem responder. Refletir aqui sobre o ciclo da evolução. Meio ambiente muda, acontecem várias mudanças, há uma adaptação, surge uma nova espécie. Quem não consegue sofrer essas mudanças pode ser extinto. Quer um exemplo? Claro, tem aqui nesse exercício, por exemplo, ó, percebam que nós temos espécies com duas cores diferentes aqui no meio ambiente. Ó. Uma já se adaptou para ser menos caçada ao meio ambiente, é mais escura, e outra não conseguiu fazer essa adaptação. Vem uma espécie que caça e ela vai facilmente conseguir pegar as de cor verde. Acaba que sobrevivem só as de cores escuras e quem não se adaptou aqui é extinto. É isso que a gente está falando de evolução, tudo bem? Também tem aqui um outro videozinho bem legal para vocês verem sobre o carbono 14. É um método muito usado pela ciência para descobrir a idade das coisas. Vocês vão ver o videozinho responder o que eu estou propondo aqui, bem tranquilo. E para finalizar,
uma reportagem para a gente falar um pouquinho do presente, porque a evolução ela continua acontecendo. Ó, vamos pensar aí em seres humanos. Olha o tanto de modificações que teve ao longo dos últimos anos aí. Pensar a vida dos irmãos mais velhos ou do pai de vocês e a vida de vocês. Olha quanta coisa já mudou. Internet, celular, enfim, olha essas coisas que não tinham igual tem hoje em dia. E aqui é uma evolução gerando uma nova espécie a partir de pássaros numa ilha. Tinham espécies de pássaros que estão se transformando em duas espécies distintas, ou seja, está surgindo uma nova espécie. Essa é a lógica da evolução. Surgem novas espécies e vai aumentando a diversidade de vida no planeta, tudo bem? Então é isso para a aula de hoje, bem tranquilo, espero que todos vocês aproveitem bastante a aula. Até a próxima!